de liderança do Partido Novo. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Quero falar sobre 3 assuntos. Primeiro, sobre o dia de ontem, que foi o dia do psicólogo, e hoje o dia do corretor de imóveis. Então, quero parabenizar todos esses profissionais dessas 2 importantes profissões que lidam com o bem-estar da população, com o desenvolvimento econômico e social. Então, parabéns a todos os psicólogos e todos os corretores de imóveis. Segundo assunto, eu quero lamentar mais uma vez a ocupação que ocorreu nesse imóvel da Prefeitura, pelos movimentos sociais que pautam aí o assunto em relação às mulheres. Menos mal dessa vez, porque foi uma propriedade não particular, mas continuo lamentando pelo fato de que eu acredito na democracia, que deve ser feita nos debates, nas ideias e não à força. Então, entendo os motivos, que os movimentos sociais reivindicam, apoio as reivindicações, porém, discordo dos métodos, sempre discordarei, porque acredito no debate e na democracia acima de tudo. Então, aqui fica o meu repúdio por essa ocupação. Espero que a Prefeitura resolva o mais breve possível e da melhor forma possível. O terceiro assunto, presidente, é sobre os 2 projetos que eu protocolei na casa, que é o Moradia Primeiro e o Locação Social. Moradia Primeiro diz respeito à população em situação de rua, que necessita de política pública de habitação para ser reintegrada à sociedade e ter uma nova chance, para aquelas pessoas que realmente querem sair dessa situação de extrema vulnerabilidade. E o Locação Social, ele atende aquelas famílias que estão na fila da Coab, que não têm condição de comprar um imóvel e que tem o aluguel subsidiado por parte da Prefeitura. Qualquer um desses 2 projetos, ele já é amplamente utilizado no mundo todo, nos países em desenvolvimento, nos países desenvolvidos. Lá fora, o Moradia Primeiro chama Housing First, o Locação Social já é implementado há décadas pelo mundo todo. E aqui no Brasil, se iniciando as tratativas de políticas públicas através do governo federal. E agora, o governo federal pretende lançar o Minha Casa Retrofit. Então, Minha Casa Minha Vida, nós já sabemos, que é um programa habitacional que veio aí substituir o BNH, a CDHU e outros que existiram décadas atrás. Não atende a demanda aí de mais de 8 milhões de imóveis que nós temos no Brasil, mas é o mínimo que se pode fazer para atender essa população que precisa de um teto para morar. E aí o governo federal lançando o Minha Casa Retrofit nada mais é do que a reforma para imóveis subutilizados ou abandonados no centro das grandes cidades, como é o caso de Campinas. Sabemos que, em pesquisa recente, temos mais imóveis desocupados na cidade do que pessoas na fila da Coab. Claro que essa relação não é direta entre esses imóveis abandonados, existem muitos que estão com problema na justiça, outros não são residenciais, são industriais, são comerciais, enfim, mas podemos considerar que pelo menos uma metade desse número poderia servir, sim, à habitação de interesse social. E aí, nesse sentido, eu já protocolei aqui na casa, contra a minha própria vontade, porque esses projetos deveriam vir do Executivo, que é o Locação Social, o Moradia Primeiro, o ex-centralidade e os instrumentos urbanísticos. Todos esses projetos serão necessários para aplicar essa política nacional do Minha Casa Retrofit, tanto quanto o Housing First, que também está sendo recomendado pelo Ministério Público Federal, que está cercando a ação dos governos estaduais e cobrando, e logo, logo vai chegar aqui do município, e já chegou através do STF, que está cobrando um plano de política pública municipal para a população em situação de rua. Todos sabem aqui que eu abri uma comissão, que eu presido essa comissão de população de rua, mas antes de estudarmos e diagnosticarmos o que está sendo feito em Campinas, já tínhamos conhecimento de que a política de habitação ela é inexistente para essa faixa. E, nesse sentido, eu já cobrei dezenas de vezes, tanto o prefeito Dário Saad, quanto o secretário Arli, que estão sendo omissos nessa questão. Já foram feitos N convites para comparecer desde a frente parlamentar, que nós já estamos debatendo há 2 anos esse assunto, quanto na Comissão da População em Situação de Rua. Recebemos aqui o promotor de justiça, Daniel Zulian, que referendou as políticas por mim aqui faladas, e nesse debate a Coab não entrou até hoje.
Também recebemos aqui o secretário de Planejamento dentro dessa comissão e no dia também a Coab não compareceu. A Coab faz um papel importantíssimo em relação à reurbanização, à regularização fundiária, que é dar posse e escritura para esses imóveis que foram invadidos há dezenas de anos aí. É fundamental que essas pessoas tenham a posse do seu terreno, mas os imóveis que se encontram acima desses terrenos, não existe regularização para eles. É um problema que precisa ser debatido de frente com a Coab, que está ausente desse debate, e já apontei que um outro projeto que eu também aqui, que eu ainda não falei, que é para transformar as contrapartidas que a Coab recebe através dos empreendimentos habitacionais em pecúnia. Esse dinheiro vindo em pecúnia, em dinheiro em espécie, e não em unidades habitacionais, como é feito hoje, vai proporcionar você financiar a alocação social na cidade de Campinas. Hoje a Coab, infelizmente, se tornou numa imobiliária, onde ela recebe unidades, não consegue atender a faixa 1, que é a mais necessitada, coloca no mercado para financiar através da Caixa Econômica, sendo que aqueles que mais necessitam não conseguem comprovar renda nem financiar esses imóveis, ou seja, perdeu-se totalmente a função social a que eles estavam destinados. Então, hoje, o município, sabemos que a política pública de habitação tem que ser provida pela União e pelo Estado, mas o município peca em não implantar a locação social. Eu estou falando aqui há 2 anos, continuarei falando, e agora com o governo federal implantando o retrofit Minha Vida, Minha Vida Retrofit, e também o governo do estado começando a fazer parcerias com os municípios, surge a esperança que com o secretário de Planejamento agora, Marcelo Colutini, recém-empossado, possa fazer essa ponte com o governo do estado, porque infelizmente o município não toma a iniciativa, e aí fazer uma parceria município-estado para que essas pessoas que estão na fila da Coab comecem a ser introduzidas dentro da alocação social. Eu já fiz um apelo aqui, inúmeras vezes, ao presidente da casa, Luiz Rossini, para que nos ajude nessa empreitada, para convencer o Poder Executivo na urgência de aprovar esses projetos. Se não for via legislativa, que o Executivo apresente o projeto dele, mas nós não podemos ficar vendo o governo federal e o estadual tomar a frente, e sendo que esses projetos estão aqui parados na Câmara há mais de 1 ano e sem aprovação. Então, eu mais uma vez, peço o apoio dos colegas. Campinas é pioneira em muitas políticas públicas, é referência nacional em muitas frentes, e nessa frente da habitação está dormindo no ponto e sem motivo aparente algum, nem para o debate em comissões e frente parlamentar, a Secretaria de Habitação tem se feito presente. Então é isso, presidente, muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, vereador. Vereador Juscelino, qual o próximo vereador inscrito? Próximo inscrito, senhor presidente, vereador Felipe Marquesi. Vereador Felipe Marquesi.